Vem Espírito Santo, vem me tocar e me abraçar. Tua presença é tudo que preciso, meu precioso amigo, pra te adorar. Levanto as minhas mãos, entrego a ti meu coração, e mesmo sendo falho, me amas. Glória a Deus. Me amas. Santo é o seu nome, Senhor. Eu mesmo nada tendo, Glória a Deus, nada tudo. me amas. 3 vezes santo é o nome do Me Senhor. amas. Aleluia. Jesus por amor se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar Santo é o seu e nome, levou Senhor. sobre si a minha dor. Aleluia. Jesus por amor se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, nome precioso, Jesus. Glória a Deus. Jesus, nome precioso. A graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Queridos irmãos, amados ouvintes, mais uma vez o Senhor tem nos preparado para estarmos aqui iniciando esse culto em nome do Senhor Jesus, para toda a honra e toda a glória ao Deus Altíssimo. É com muita alegria, satisfação, prazer que Deus nos permite de falar da palavra dele, ler as escrituras dele. É muito bom beber da fonte de água viva que se chama Jesus Cristo. Nessa tarde estou aqui com minha esposa, filho, gravando este culto no lar porque aqui na minha casa é improvisado, mas Jesus disse: onde tem 2 ou 3 em seu nome, ele está presente, e tem uma certeza viva que ele se faz aqui presente, que o Espírito Santo está aqui presente para nos ajudar, da sabedoria, porque precisamos da sabedoria de Deus para falar da tua palavra. Deus, eu meditando, colocou o sentimento para mim, uma passagem bíblica conhecida, eu acho que todos já leram. Quem não leu pode ser que já ouviu falar. Está no livro de Marcos. Eu deixei aqui, está marcada aqui a passagem. Marcos, capítulo 11. Queridos irmãos, Marcos não foi apóstolo, ele foi um evangelista. É o que eu acho. Talvez tenha irmão que tenha outro entendimento. Ele foi um servo de Deus, discípulo de Jesus Cristo, que escreveu um dos 4 evangelhos. Evangelho quer dizer as boas novas de Jesus Cristo.
que nós temos alcançado através da Bíblia Sagrada, do livro sagrado. Nós vamos ler o capítulo 11. O título da palavra na Bíblia, a tradução que eu uso, diz assim: a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Vamos ler com atenção. Eu vou aguardar um pouco. Os irmãos que tiverem uma Bíblia, que quiser acompanhar a leitura, tiver o celular, e eu tiver o celular na Bíblia, abre, se quiser ler. Se não tiver, anota Marcos capítulo 11 e depois lê. Ora na comunhão, para ver o que a Sagrada Escritura fala da entrada de Jesus, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Vamos iniciar a leitura com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar acharei preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprende-o e traz. Se alguém vos perguntar por que fazeis isto, respondei: o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto a um portão do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos entendia as suas vestes no caminho, e outros ramos que havia cortado nos campos. Tantos que iam diante dele, como os que vinham depois, chamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai, Hosana nas alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo como fosse, já à tarde saiu para Betânia com os 12. Só até aqui, queridos irmãos. É uma passagem pouco lida na Bíblia, porque aqui não fala de milagre, não fala de arrependimento, não fala de prodígios, fala da entrada de Jesus Cristo, o nosso Salvador, em Jerusalém. Uma entrada de Jesus, o nosso Salvador, que naquele momento estava no corpo de um homem, estava no corpo carnal, sabia o que vinha por vir depois daquela entrada ali, porque estava chegando a hora da consumação, chegando a hora, estava perto do seu ministério aqui na terra se findar, porque Jesus tinha um ministério: fazer prodígios, maravilhas, trazer as boas novas, o Evangelho, o maior de todos, morrer por todos nós na cruz do Calvário, e o seu sangue
precioso ter o poder de perdoar os nossos pecados, rasgar o véu do templo e dar um direito para que nós, pecadores, homens de carne e osso, entre na presença de Deus em nome de Jesus. O maior ministério foi esse: morrer, ressuscitar, deixar as explicações e depois irmos para a morada, como ele já tinha falado. Essa passagem, queridos irmãos, amados irmãos, é para nós entender como Jesus Cristo se fez pequenininho e como Jesus Cristo tinha poder, como a palavra de Jesus tinha poder. Vejamos bem que ao decorrer desses versículos, começa no versículo 1 e vai até o 11, Jesus fala para 2 discípulos ir buscar um jumentinho. Um jumento, um animalzinho pequeno, não tinha muito valor. E esse jumento ninguém ainda tinha montado nele. Veja bem, um animal que ainda não tinha amansado. E ainda mais, ele já sabia que aquele jumentinho estava preso, o local que estava preso e que tinha dono. Mas falou: diga ao dono do jumentinho que eu, Jesus, vou usar o jumentinho, vou montar nele, vou entrar em Jerusalém e depois vou mandar de volta. Veja a palavra de Jesus Cristo como tem poder. Quando os discípulos chegou ali para pegar o animal, os donos interrogou: para que é? Quando ele falou o motivo, eles não contestaram, entregou. E ali colocaram, ornaram aquele animal, colocaram porventura uma cela, alguma coisa, um pano, colocaram no caminho para o nosso Salvador, e andando, passando, algumas limpando a estrada, colocando, arrumando. Se fosse um rei de Roma, que naquela época Roma dominava, e havia uma carruagem enorme com tapete vermelho, os soldados tocando aqueles instrumentos que eles tocavam na época, com as espadas levantadas. Mas não, Jesus, na simplicidade, eles colocaram um maquinho na estrada, dizendo: vem aí o nosso Salvador, vai entrando em Jerusalém os reis dos judeus, hosana nas alturas, glória a Deus nas alturas. Ele queria dizer naquele momento: vem vindo o Salvador, vem chegando o reino de Deus. E vinham glorificando o nome de Deus e o nome de Jesus Cristo. Muitos ali ainda não entendiam a missão de Jesus, o propósito de Jesus entrar em Jerusalém. Muitos que estavam ali com ele achavam que Jesus ia entrar ali para tomar o reino na terra, para destituir o rei, sentar no trono e constituir um reinado na terra. Mas Jesus Cristo, humildemente, montado naquele jumentinho, um animal, já sabia das aflições que ia passar. Em certo momento ele orou, chamou os seus apóstolos, os seus discípulos para orar, e eles não conseguiram permanecer em oração, à noite dormiram, e Jesus ficou ali em oração, o suor dele transformou em sangue. Dá para entender, queridos irmãos, a entrada triunfante de Jesus. Jesus estava indo para a morte, Jesus estava entrando ali para morrer, ele sabia. E a entrada dele triunfante não foi em uma carruagem, não foi em um carro de som. Se fosse nos tempos de hoje, não foi em um trio elétrico, não foi, irmão, se fosse nos tempos de hoje, ia ser na mesma coisa, na humildade do jumentinho, como ainda existe. Dá para entender como o nosso Jesus Cristo agia, sempre na humildade, na simplicidade, nos ensinando sempre a ser humilde, sempre a ser pequeno. E ali ele sabia, queridos irmãos,
que estava aqui a enfrentar situações difíceis, que a partir daquela entrada em Jerusalém, a perseguição ia ser maior, ia ser constante, tanto dos romanos, tanto dos religiosos, dos fariseus, dos escribas, de todos os religiosos ali presentes, dos discípulos que andavam com ele e não entendia, e sempre ele lhe falava por parábolas e depois explicava as parábolas. Veja a importância de ser humilde. Não confunda, queridos irmãos, humildade com pobreza. Tem gente milionária que tem muito dinheiro, tem muitos bens materiais, mas é humilde. A gente vê na rua, nem sabe, é humilde, às vezes humilde, conversa humilde, não tem soberba, não humilha ninguém. E às vezes tem uma pessoa que é pobre materialmente falando, porque tem uns que tem mais tesouro na terra também do que outros, mas é soberbo. O coração é soberbo. E as pessoas confundem a pobreza com humildade. Não confunda. Ser humilde é ter um coração para Deus. É ajudar o nosso próximo, é não tratar o nosso próximo mal. Jesus, está escrito lá, se eu não me engano foi Paulo que escreveu, e Deus chama as coisas loucas desse mundo para confundir as saibas, as pessoas que pensam que tem sabedoria. Chama os seus pequenos para confundir os grandes, mas como chama, quando diz que é pequenininho, não está na vida material, é na vida espiritual. É na vida espiritual de cada um. Porque se nós, qualquer um de nós, seja rico, pobre, classe média, tem uns que ainda o governo, as pessoas, os livros classificam como miseráveis, mendigos. Ainda assim, se for voltado o coração para Jesus Cristo, é um pequenininho e vai ser grande, porque está falando da palavra de Deus, é um servo de Deus, Deus honra, Deus busca as vestes, Deus dá oportunidade, aquela pessoa muda, o linguajar vai mudando a vida, vai aprendendo com Jesus. Desapega das coisas materiais desse mundo, vai ficar aqui. Vejamos a situação que nós estamos passando hoje. A dificuldade com essa pandemia, com esse vírus Covid-19. Quantos tem navio, tem iate e não pode sair. Tem avião, tem jatinho, mas está preso, não pode sair. Assim como aquele que não tem nenhuma sandália, está ali também, não pode sair. Quantos está com o seu armário cheio, às vezes dentro de uma mansão, tem até academia, mas não tem coragem de partir um pão com o seu próximo. Assim como tem pessoas que têm necessitada e também não reparte o pão, tem medo, esqueceu o que foi que Jesus nos ensinou: buscar o primeiro reino do céu, que as outras coisas lhe serão acrescentadas, que não vai faltar nada para ninguém. Se nós servimos esse Jesus Cristo e tivermos fé nele, Jesus proverá, queridos irmãos. Se a humildade entrar nos nossos corações, e os nossos corações quebrantar, voltar para o Evangelho verdadeiro. Veja só a alegria daquele povo,
acompanhando Jesus Cristo de um jumentinho. Imagine hoje, naquele tempo já existia carruagem, já existia coisas bonitas, já existiam os cavalos de raça, queridos irmãos. O rei, aqueles homens que tinham condições, andavam nas melhores carros também. Veja no dia de hoje como seria Jesus Cristo entrar pela porta da sua cidade, em cima de um jeguinho, de um burrinho, e aquele povo glorificando a Deus. Veja a humildade de Jesus, ele se fez pequeno, sempre ele se fez pequeno para nos mostrar o caminho. O caminho é Jesus, é a verdade e a vida. Grandes maravilhas ele fez ali dentro de Jerusalém. Grande aflição Jesus Cristo passou. Apanhou, chicoteado, humilhado, cuspiram de seu rosto, rasgaram as suas vestes, lhe furaram com a lança, lhe bateram, zombaram, e ele firme, com a cruz pesada, carregando, se arrastando, e a multidão olhando, muitos chorando, porque acompanhava com medo e longe. Teve um homem que ajudou um pouquinho ele carregar, se eu não me engano é José de Arimateus, eu não me lembro o nome, mas ele ajudou um pouquinho ali. Mas para o sofrimento que Jesus estava passando era muito grande. Era um justo, um homem que não cometeu pecado. Essa entrada dele em Jerusalém foi para nos mostrar a humildade dele, foi uma preparação para o que ia vir na vida dele. E o que está acontecendo no mundo, queridos irmãos, é os sinais que Jesus Cristo vai voltar, mas agora ele não vai voltar em cima do jumentinho, ele vai voltar em nuvem de glórias, para buscar a sua igreja. Quem é a igreja de Jesus? Quem é a noiva de Cordeiro? Somos nós, aquele que professa Jesus Cristo como nosso único Salvador, que tem a Deus como Pai, os que acreditam no Espírito Santo, acredita nos dons de Deus. Jesus Cristo vai voltar assim como ele entrou naquele jumentinho, naquela cidade de Jerusalém. Hoje ele vai retornar em nuvem de glórias. A marca, o sangue foi derramado, queridos irmãos, nos remiu. O sangue de Jesus tem poder. Quantas vezes está acontecendo alguma coisa terrível com a gente, Senhor, nos cobre com o teu sangue e feche os olhos, aquela situação passa. Já aconteceu comigo, queridos irmãos. Eu com minha família inteira, minha mulher, meu pai, meu filhinho recém-nascido, uma filha dentro do carro, descendo uma ladeira num polo, faltou freio, e ali aquele carro se desgovernou. A única coisa que eu falei foi: Senhor, me cubra com o teu sangue. Um lado da pista fechado, e aí o outro aberto, e eu vendo o carro descendo em alta velocidade para bater numa carreta. Não podia ir para o outro lado, estava fechado, só tinha um pequeno acostamento. Falei: Senhor, me cobre com o teu sangue. E joguei aquele carro naquele acostamento. O carro foi indo, parou no buraco sozinho. A mão de Jesus, porque nós clamamos por ele. Eu me lembro que todo mundo do carro foi amarrar por Deus, por Jesus, e Jesus nos socorreu. E ele vai voltar, queridos irmãos, queridos amados ouvintes. Vamos se preparar para a volta de Jesus Cristo. Assim como ele entrou de Jerusalém, que ele foi preparado para cumprir a missão dele na terra, que ele sabia que ia ser crucificado, que ele ia ser humilhado, que ele ia curar algumas pessoas, que ele ia fazer milagres. Mas ele também nos alertou que vai voltar. E vamos nos preparar para a volta de Cristo. Pode acontecer a qualquer momento, a qualquer hora, ninguém sabe o dia.
O próprio Jesus disse que não sabia, em 24 de Mateus, quando foi interrogado ali. E os seus apóstolos, discípulos alegres, foi mostrar o templo a ele. Mostrou aquele templo a Jesus. Jesus olhou triste, porque eles não entendiam ainda. Eles achavam que Jesus ia reinar, ia ficar naquele templo, pregando ali naquele templo em carne. E Jesus olhou, está vendo esse templo aí? Não fica pedra sobre terra, pedra que não vai ser derribada, que não vai cair. E subiu para o monte. Os apóstolos ali ficou sem entender. Foram atrás perguntar: Senhor, quando é que vai ser os princípios dessas coisas, do fim? Ele falou: nem eu, nem os anjos, mas os pais que estão no céu sabem. É quando tiver muita peste, nós estamos vendo. Não é a primeira epidemia. Já teve a febre espanhola. Já teve outras epidemias que matou milhares de pessoas. A peste bubônica, a peste negra, já teve as guerras, mas os sinais estão se cumprindo a cada dia. É reino contra reino, nação contra nação. Quando a gente liga a televisão hoje para assistir um noticiário, vê lá, pai mata filho, filha mata pai. É o que mais se passa na televisão: marido matando esposa, esposa matando marido, é agressão, é violência. A violência cada dia tem aumentado, porque está escrito na palavra de Deus: por se multiplicar a iniquidade, o pecado, o amor de muitos esfriarão. Mas se nós não clamar, as pedras clamarão, mas a palavra de Deus vai se cumprir. Vamos se preparar para a volta de Cristo. Aí alguns perguntam: mas como se preparar para a volta de Cristo? É se voltar para as Escrituras Sagradas, começar a ler, meditar, orar, pedir perdão, se humilhar, praticar o amor, a caridade, levar o Evangelho da paz, revestido do Espírito Santo, se batizar, tomar a Santa Ceia, viver em comunhão com todos nessa terra. Nós vivemos no mundo, não temos como não viver neste mundo, mas não somos partícipes de tudo que participa neste mundo, se livrando. Senhor, me livra disso, Senhor, me livra daquilo. Eu não sou perfeito, mas eu quero lhe servir em perfeição. Me ajuda, Deus, ajuda no meu trabalho, ajuda meu filho na faculdade. Aí o filho diz: Senhor, me ajuda na faculdade, estão ensinando isso, eu não acredito, mas eu acredito em ti, mas eu tenho que fazer aquela prova. Jesus está contigo. Pega a tua cabeça, se prepara para a volta de Jesus. Pode ser que não alcance nós, mas nós estamos preparados. Vamos preparar nossos filhinhos pequenos. Eu tenho 2 bebês, um de 3 anos e um de 1 ano e 6 meses. Fico olhando para os dois às vezes sem entender nada. O mundo está se acabando aí fora, é pandemia, é guerra, tem países que estão em guerra, só fala, é dinheiro, é nação, é governo contra governo. No próprio Brasil é uma guerra dentro do próprio país. Eu olho para os meus filhos, não entendem de nada, estão ali brincando. E se eu não me preparar para a volta de Cristo, ensinar aos meus filhos o que está acontecendo, mesmo eles sendo pequenininhos, o que é que a palavra de Deus diz? Ensina a criança o caminho que ele nunca esquecerás. Está lá em Provérbios. Leia a Bíblia, que a Bíblia vai lhe ensinar a viver. Se eu não me preparar, como é que eu vou preparar os meus filhos? Dizer aos meus filhos que Jesus Cristo vive, que nós temos um Pai que está no céu. Se eu não cantar um hino com ele, se eu não ler uma passagem bíblica, se eu não falar do nascimento de Jesus, da morte, que ele foi nos preparar a morada, que eu sou o pai dele, mas ele tem um pai mais forte que é mais maravilhoso que eu, que é mais importante que eu na vida de meus filhos, que é o Deus Altíssimo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Se eu não me consagrar, como é que eu vou conversar com minha esposa?
Como é que eu vou conversar com meus pais, com meus parentes, com minhas cunhadas, com meus cunhados, com minha sogra? Como é que eu vou falar de Jesus Cristo, que ele vai voltar para um amigo, para um colega de trabalho? Só se voltando para a palavra de Deus, na comunhão com todos, com meus irmãos na fé, com meus irmãos da congregação cristã apostólica e das outras denominações, respeitando a todos. Se tem usos e costumes lá dentro errado e a gente puder alertar, no amor a gente alerta, não é assim, não é lícito adorar uma imagem, porque lá de 20 de Êxodo está escrito assim, no Salmo 115 está escrito assim, lá em Apocalipse está escrito assim, que os idólatras não vão entrar no reino dos céus, e vai lendo, vai explicando no amor, sem ofender, porque a palavra de Deus é viva, ela vai entrando no coração, é uma espada de dois gumes, ela corta de um lado, corta do outro, vai penetrando, entra no coração, chega na mente, entra na alma e liberta. Como é se a gente não se consagrar para a volta de Jesus Cristo? Vamos poder erguer a cabeça em qualquer lugar e falar que Jesus vive, que Jesus vai voltar. Não é ser religioso e querer ser melhor que os outros. Olhar para aquela outra denominação e dizer, minha igreja é melhor, o meu Deus é melhor, porque a gente tem não sei quantas igrejas, a gente faz isso, a gente faz aquilo. Não, irmão, é falando de Jesus e convidar no amor, porque tem muitos ainda que não entenderam o Evangelho, não estão convertidos e precisam de uma palavra. Lembra-te da entrada de Jesus Cristo em Jerusalém no jumentinho, mas lembra da volta dele em nuvens de glória, quando a trombeta soar, quando Jesus aparecer, vai ser lindo, vai ser bom para aqueles que ele chamar. Para quem passar pelo seu julgamento vai ser bom, mas para quem ficar vai ser terrível. Vai ser terrível. É uma morte no fogo eterno. É lançado no fogo, e não porque Jesus Cristo não é justo. Não tem uma justiça tão justa igual a do nosso Deus. O nosso Deus fez a lei, viu que pela lei ninguém se salvaria. Primeiro ele fez o paraíso, colocou lá, deu a Adão, fez Adão, colocou, fez Eva da costela, deu de tudo no paraíso. O homem se corrompeu, não podia comer do fruto do conhecimento. O inimigo foi lá e enganou. A mulher foi comer, deu ao homem. O homem, a partir de que conheceu o conhecimento, foi acusar, foi a mulher. Não assumiu a tua culpa. Mas Deus ainda, por tanta misericórdia, permitiu que eles continuassem. Cresceu a humanidade se corrompeu totalmente. Surgiu Noé. Deus falava com Noé, mandou ele fazer a arca. Quantos tempos Noé ficou ali construindo e pregando, e o povo zombando de Noé, que não vai acontecer isso, que não vai acontecer aquilo, e só zombaria, até que veio um dilúvio. Veio um dilúvio, aquele mundo se acabou. Deus já estava até arrependido de ter feito a humanidade, feito o homem. Mas viu na família de Noé uma família justa. Mais uma vez teve misericórdia da humanidade. Permitiu que a descendência de Noé crescesse na terra, até chegar na descendência de Abraão. Fez uma promessa para Abraão. E ali foi crescendo, foi se multiplicando. Chegou Isaac, chegou Jacó, foi chegando, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Até Moisés.
Chegando de Moisés, o povo já preso, escravo, porque fez coisas erradas novamente. Voltou para deuses pagãos novamente, começou a fazer tudo, o coração do homem é desse jeito. Deus, mais uma vez de misericórdia, liberta o teu povo da escravidão. Liberta o teu povo da mão do adversário, que ali era representado pelo imperador egípcio. Liberta o povo, Moisés, leva o povo, Moisés. Quanta coisa Moisés passou com aquele povo. Quando chegou de frente para o mar vermelho, Moisés não sabia, foi perguntar a Deus, Deus ensinou, faz isso, o mar se abriu, o povo passou, o mar se fechou, mas o povo continuou reclamando, reclamava que não tinha água, reclamava que não tinha, e Deus mandava, e Deus mandava, e Deus mandava, Deus era com aquele povo, até que chegou na Canaã. Moisés morreu, passou para Josué, o tempo foi se passando. Antes de morrer, Moisés escreveu os 10 testamentos, escreveu os livros da lei, porque precisava educar aquele povo, precisava de uma lei para se salvar. Mesmo assim, o homem corrupto de si, transgressor da lei, começou a corromper o próprio sacerdote, o chefe das tribos, corrompeu a lei de Deus. Poderia ser o fim ali. Deus poderia olhar para a humanidade e dizer: eu vou acabar por aqui, não tem mais jeito não. Mas não. Vou mandar meu filho amado, unigênico, sem pecado, um Deus que está aqui na minha destra. Vai lá, meu filho, morre na cruz, para aquele povo entender. Abre o leque para os gentios, para o judeu, para todos. Abraça todos, cegos, mancos. Quem puder vir, quem acreditar em ti, Jesus veio, morreu, derramou sangue, deixou as profecias, o livro está aqui, há mais de 2000 anos é lido, é profetizado, passou por um tempo escondido, mas foi liberto, está na mão do povo, e o povo ainda com o coração duro e incrédulo, queridos irmãos. E hoje está aqui eu, nesse momento, pregando a volta de Jesus. Tem outro irmão em outro lugar pregando a volta de Jesus, e tem muitos zombando, dá risada. Mas não faça isso, amigos ouvintes, irmãos amados ouvintes. Vamos dar atenção na palavra de Deus. Veja como Jesus Cristo se fez humilde. E sempre tinha os que reclamavam. Veja bem, alguns dos que estavam ali reclamaram: que fazer soltando o jumentinho? Ele, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Sempre vai ter quem murmure, quem reclame, mas vamos se apegar em Cristo, a Deus, vamos orar mais, vamos ler mais a Bíblia, porque assim como Jesus entrou em Jerusalém para uma missão, para o seu ministério na terra, assim como ele disse que nos foi preparar a morada, ele vai voltar para buscar a tua noiva, a tua igreja eleita. Mas a igreja eleita não é a congregação cristã apostólica, nem outra denominação. É quem crê, quem segue Jesus em espírito e verdade. Porque muitos aí se diz que a igreja chama até as outras de concubina, de prima, de seita, porque se acham melhores do que os outros. Continua com a aparência de cordeiro e lobos. Dentro da própria pregação reconhece que não é a graça, mas depois vem com uma soberba muito grande e diz: nós vamos lhe abraçar, vamos lhe aceitar de novo, vem para a nossa religião, entra aqui dentro, mas não sai mais daqui não. É o que eu estou vendo ser pregado em algumas lives, reconhecendo no mínimo isso, que a graça é Jesus Cristo. E nós vamos lhe receber de novo.
Volta, fica lá nos últimos bancos, cabeça quietinha, se quiser dar um glória a Deus, dê, mas não saia mais daqui não. Foi assim que Jesus disse, queridos irmãos. Jesus fez o quê? Volta para mim, volta para o meu caminho, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou a igreja, eu sou o noivo, eu que venho buscar a minha igreja, não é placa não. Boa aparência, muita tecnologia, muito dinheiro e uma pregação soberba, queridos irmãos, que nós servimos a Deus, mas não recebemos nada, não cobramos nada, e lá no fundo, quem estudou sabe como é, quem participou sabe como é a verdade. Não estou aqui para trazer os problemas de ninguém, mas cuidado com esses falsos profetas que vêm com aquela mansidão, persuadindo o bom falar e pregando a igreja do mesmo jeito. A pandemia vai passar em nome de Jesus. Jesus vai permitir que as igrejas abram e vamos ver o comportamento depois das lives. Se vai receber o filho pródigo de braços abertos mesmo, se vai permitir que toque o instrumento que não tocava mais, se vai permitir que ore, que conte testemunho, se Deus revelar a palavra, se vai permitir. Porque se o Senhor revelou, quem é o homem que pode pedir? Não é assim que eles acreditam, que Deus envia a palavra do céu na hora, chamam de pão quentinho. E se Deus revelou para um daqueles que voltou, o filho pródigo, e aí não pode, não. Você só pode ficar aqui para fazer isso, dar glória a Deus para quem está pregando, e somente isso, se quiser chamar o hino. Vamos ver se vai ser pela metade, ou se vai ser total, ou vai criar outra doutrina religiosa, outro tópico de ensinamento. A ignorância do homem foi tão grande que as religiões teve uma época que dizia que a televisão era o Satanás. Tinha crente que comprava a televisão, escondia dentro do guarda-roupa. Tinha pregadores de igrejas que escondiam quando a liderança sabia, ia lá e tirava. Olha, aqui você não prega mais não. E hoje está aí a gente se utilizando de televisão, de internet. Quando a internet surgiu era o anticristo. E hoje está aqui, a gente via a internet levando a palavra de Deus, mas porque eles não examinaram as escrituras, porque se tivessem examinado as escrituras não tinha cometido esse erro, tinha visto que a tecnologia acompanhou as escrituras, foi escrita primeiro de pedra, depois de tábuas, depois de peregrino, naqueles panos, chegando em manuscritos, até chegar escrito por pena, até chegar sendo impresso, até chegar nas impressoras atuais e está aqui, até chegar no celular hoje. Você pode ter a Bíblia aqui. A Bíblia, a palavra de Deus, acompanhou a tecnologia, mas a ignorância humana não, porque ficou preso dentro de uma religiosidade. E agora tem muitos que ficam dentro da sua casa, que não, na televisão não assistir o culto não, que é pecado. Veja a ignorância e o egoísmo. Esses cultos não é só para nós que é crente, que somos cristãos, não. Tem pessoas que não conhecem Jesus, que precisam ouvir a palavra de Deus pelo celular, pelo computador, pela televisão. E é um meio da palavra de Deus chegar lá. Deixa de ser ignorante, irmão. E deixa, irmão, de estar pregando doutrina de homem, usando de milhares de pessoas, corrompendo as mentes, colocando a religiosidade, colocando o pai para ficar contra o filho dentro de uma casa, não pela palavra de Deus. Se fosse pela palavra de Deus, está escrito em 10 de Mateus. Se fosse por Jesus Cristo, sim. Mas pela uma religiosidade, pela regra da igreja, que é a igreja do pai, que o pai vai. Congregação cristã apostólica é melhor do que a assembleia. Veja que ignorância.
Vamos parar com isso. As igrejas vão reabrir. Vamos parar de tirar a lã das ovelhas, pedir tanto, é dinheiro para isso, é dinheiro para aquilo. Aí é os filhos da liderança estudando, viajando, de carro novo, e as ovelhas lá no fundo, morrendo de fome, às vezes magros, os filhos de nutridos, indo para a escola sem o caderno, só tem o caderno porque o governo dá, passando dificuldade para comprar um tênis, a mãe divide para 10 vezes, e os filhos da liderança no luxo de avião. Vamos voltar para a palavra de Deus, queridos irmãos. Jesus foi humilde, ele entrou em Jerusalém em cima de um jumentinho, de um jeguinho, e ele vai voltar em nuvem de glória. Dá para entender a palavra de Deus, dá para essa palavra estar no teu coração. A palavra de Deus está revelada aqui, lê a entrada de Jesus Cristo, o propósito. Continue lendo. Eu li Marcos capítulo 11, continue. Depois desse versículo 11 vai vir a figueira sem frutos e vai vindo falar, vai chegar até a crucificação. Sinta o peso da crucificação de Cristo, o quanto ele sofreu para mim, para você alcançar a salvação, o quanto foi difícil. Não foi fácil não, mesmo ele sendo Deus, porque ali ele estava no uniforme humano, ele sentia dor. Ele tinha sentimentos, queridos irmãos. Vamos dar valor. Vamos dar ouvido à palavra de Deus. Se o pregador pegar conforme a Bíblia, Deus abençoe. Se não, se afasta. Se afasta dos tempos religiosos. Porque naquela época bem poucos eram os cristãos. O que tinha mais era religioso. O cristianismo está se tornando tempos religiosos. Vamos seguir a graça que se chama Jesus Cristo. Vamos atender todos. Para que rebatizar as pessoas, queridos irmãos? Se já foi batizado na congregação cristã apostólica por imersão de água no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para que chegar na Assembleia tem que batizar? Para que chegar na congregação cristã no Brasil tem que batizar? Dizer que é a graça, que a pessoa que saiu da Assembleia de Deus, convertido, às vezes ali pecou lá por algum motivo, que pecar é do homem, cair é do homem, levantar é de Deus. Aí leva para dentro de uma igreja, batiza novamente, diz: a partir de hoje seus pecados estão perdoados, porque você conheceu a graça. Isso é pecado, irmão. É um só batismo, é um só Deus, é um só Espírito. Para de ficar pregando isso, conturbando as almas, as mentes humanas. Vamos pregar a volta de Jesus Cristo. Ele vai voltar. Vamos preparar nossa família, os nossos amigos, falar de Jesus, do seu evangelho do amor, das suas recomendações para se livrar do mal. Esse é o 5º vídeo. Vamos ler bastante a palavra de Deus aqui, vamos aprender da palavra de Deus, conforme está escrito nas Escrituras. Queridos irmãos, medite nessa palavra. Continue lendo a Bíblia. Pegue 11 de Marcos, leia. Se não entender, leia 2, 3 vezes. Continue lendo. Que essa entrada de Jesus a Jerusalém, que para ele foi a alegria, para aquele povo foi a entrada triunfal, de um jumentinho. Ele estava indo para ser morto, para entregar a sua vida por nós. Entenda que esse Jesus Cristo que morreu por nós, ele vai voltar para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja, para buscar eu, para buscar a irmã, para buscar o irmão. E naquela hora, só Jesus é com Jesus e contigo. Não vai ter ninguém mais para interceder. Quem está intercedendo por nós, é a igreja unida, ou em oração, intercedendo em nome de Jesus. Mas quando chegar o momento, vai se cessar os dons, só vai ficar o amor, a caridade. E aí Jesus vai chamar cada um pelo nome. E aí, o que é que o irmão vai falar a Jesus? Ah, Senhor, eu te servi
Eu rebatizei as pessoas tudo. Eu coloquei as pessoas tudo para fora, porque a religião me ensinou assim. Eu falei que as outras igrejas eram concubina, porque a religião me ensinou assim. Eu falei que era prima, porque a religião me ensinou assim. Hoje eu reconheci depois que era graça pela metade, porque a religião me ensinou assim. Eu fui buscar a ovelha perdida, mas cheguei lá, coloquei a ovelha perdida no último banco, humilhando. Não deixei mais tocar, não poder mais falar no teu nome na frente do público. E Jesus vai se agradar disso, queridos irmãos. Veja bem que esse Jesus Cristo é amor, é misericordioso, e está escrito que todos que professam o nome de Jesus Cristo é pelo Espírito Santo. É Deus que dá o dom vem de Deus, é do alto, as escrituras estão aqui, a gente está lendo, Deus vai dando entendimento, a gente vai explicando. Deixa de ignorância. Muitos estão na ignorância tão grande, porque tem pastores que preparam o seu sermão antes. Ele escreve, mas ali ele ora a Deus, ele pede para Deus consagrar, e Deus é onisciente, ele já sabe quem vai para o culto naquele dia, aí ele vai lá e lê o seu sermão e explica, é de Deus também, irmão. Para com essa ignorância dessas regras, tira as regras, não tem liturgia na Bíblia. Deus disse para fazer tudo com ordem e decência, mas não tem liturgia, que é assim, que tem que ser feito assim. Tem as coisas antibíblicas que é feito dentro dos templos, feito por mão de homens. Mas vamos se aperfeiçoar em Jesus Cristo. Vamos se preparar para a sua volta. Não vamos fazer como aquelas 5 virgens que foi imprudente, tinha 10 e 5 foi imprudente. O Senhor só me dá de falar até aqui. Eu só sinto no meu coração de falar até aqui. Mas eu peço que vocês leiam o capítulo 11 de Marcos e continuem lendo a Bíblia. E o Senhor vai nos ajudar e vai nos esclarecer. Vou encerrar o culto em nome do Senhor Jesus. Que os conselhos da sua santa palavra, que a sua paz, que os seus ensinamentos, que a sua caridade, que o seu amor fique em todos os nossos corações por toda a eternidade. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Deus Altíssimo. Amém. Amém. Glória a Deus. Jesus, nome precioso. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou o grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou o grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, nome precioso. Jesus, nome precioso. Jesus, nome precioso.